Top 9 filmes de Jean-Claude Van Damme. Nesse vídeo, vamos explorar alguns dos meus filmes favoritos do ator Jean-Claude Van Damme, conhecido por seus papéis em filmes de ação. A maioria dos filmes que preparamos para essa lista são dos anos 90 e 80, exceto 2. Então, vamos lá. Número 9. O Vingador da Iugoslávia. O único filme bom do Van Damme é esse em que Jean-Claude interpreta um cara que chega ferido a um hospital e no minuto seguinte aparecem vários caras que querem matar Van Damme e começam os tiros, os socos e os chutes desse Van Damme que parece indestrutível, que ninguém consegue derrubar e que aguenta tudo. Algo um pouco parecido com John Wick. Está um pouco na moda fazer filmes de ação do tipo John Wick, como o filme Anônimo e Resgate. O filme também é meio parecido com Duro de Matar. Mas isso não importa, o filme é realmente bom. Van Damme teve a sua fase de Duro de Matar na época em que todos os filmes de ação queriam se parecer com Duro de Matar, que é o caso do filme Morte Súbita. É tipo Duro de Matar, mas que se passa em um campo de hóquei e é muito bom. Na verdade, se poderia fazer uma lista à parte só dos filmes que queriam ser como Duro de Matar. Cabe mencionar Força Aérea 1 com Harrison Ford, Velocidade Máxima com Keanu Reeves. E bom, há muitos filmes assim, mas esse não é o top de filmes semelhantes a Duro de Matar. São os meus filmes favoritos de Jean-Claude Van Damme. Portanto, vamos para o número 8. Número 8. A Colônia. Eu tenho que abrir um parênteses aqui. Esse top não é dos melhores filmes de Jean-Claude Van Damme. É o meu top, dos meus filmes favoritos do Van Damme, quem manda. Eu faço esse esclarecimento porque eu sei que A Colônia é um péssimo filme, mas é tão ruim que eu gosto muito dele. O que você quer que eu diga? É ruim em muitos níveis, desde as cenas de ação, que são muito exageradas, a participação do ex-jogador de basquete Dennis Rodman, as piadas desnecessárias sobre basquete, como esse paraquedas com forma de bola de basquete, o chute que Van Damme dá a um tigre e a propaganda nada sutil da Coca-Cola. Mas todas essas coisas fazem dele um filme mais do que divertido. Pra mim, é claro, porque quando foi lançado ninguém gostou dele. Nessa época, ainda por cima, Van Damme estava na sua pior fase, a fase Dark Van Damme. Essa é a sua fase de festas, drogas e amor pelo dinheiro. Então, na maioria das lutas, não é Van Damme quem luta, é o seu dublê, Todd Xenophonte, o verdadeiro protagonista do filme A Colônia, que também foi o seu dublê em quase todos os filmes desse período. Beleza, com dublê ou sem dublê, eu gosto desse filme. Felizmente, no próximo filme, Van Damme está na sua melhor fase. Número 7. Soldado Universal. Jean-Claude Van Damme estava em seu melhor momento, mas não podemos dizer o mesmo de Dolph Lundgren. Depois de ele ter se saído muito bem no filme Rocky IV, o ator emendou um fracasso atrás do outro. Ele mandou mal interpretando He-Man no filme Mestres do Universo. Também mandou mal no filme Red Scorpion. Ele se saiu mal no Justiceiro, mas, mais uma vez, apostaram nele para interpretar o vilão do Soldado Universal. O filme conta a história de 2 soldados que morreram no Vietnã e os seus corpos são usados para criar androides de alta tecnologia. Mas a consciência, o coração, o amor emergem dos seus corpos robóticos e as suas verdadeiras personalidades vêm à tona. O personagem de Dolph, chamado Andrew, quer fazer o mal, enquanto Luke, personagem de Van Damme, quer fazer o bem. É uma espécie de cópia de Robocop e o Exterminador do Futuro, mas não importa, é um ótimo filme. Van Damme brilha muito em seu lado de ação e em sua faceta cômica, bem como em seu lado sensual. Foi um sucesso com um bom desempenho nas bilheterias e deu início a uma grande franquia. Em 1998, estreou o filme Soldado Universal 2, sendo uma sequência direta do anterior, com os mesmos personagens, mas com atores diferentes. O personagem de Van Damme agora é interpretado por Matt Batalha. Vocês provavelmente conhecem o ator do universo Marvel, é o carinha que tenta tirar o martelo do Thor. Soldado Universal 2 foi um fracasso, mas isso não impediu que fizessem Soldado Universal 3, que é uma continuação direta do anterior, contando mais uma vez com o ótimo Matt Batalha. Obviamente foi um fracasso, então Van Damme aparece e diz: "Vamos produzir um 4º filme". E em 1999 foi lançado Soldado Universal O Retorno. Beijinho no ombro para Matt Batalha, pois Jean-Claude retorna para interpretar o seu personagem em uma sequência direta do primeiro filme, negando a existência dos outros 2.
mas infelizmente também foi um fracasso. Então Jean-Claude diz: vamos fazer só mais um filme. Então, em 2009, estreia Soldado Universal Regeneração, outra sequência direta do original que ignora os filmes de 98 que não tem Van Damme. E dessa vez chamam Dolph para reprisar o seu papel. Não foi um fracasso, mas também não foi um grande sucesso. E esse filme rendeu mais uma sequência para a franquia com o filme Soldado Universal 4 Juízo Final, que já foi quase um fracasso, sendo experimental demais, e por enquanto não há planos de continuação da franquia. A partir do filme, surgiu HQs, jogos de videogame e, é claro, a Asylum, a produtora mais parasita dos últimos 30 anos, lançou a sua própria versão do filme chamado Universal Soldiers, com a letra S no final. Não é o mesmo filme, embora seja mais ou menos sobre o mesmo tema. Que descaramento! Número 6. Time Cop, o Guardião do Tempo. Em 1992, o roteirista Mike Richardson e o cartunista Randall lançaram a história em quadrinhos Time Cop. A história de um homem que trabalha para a Polícia do Tempo, um grupo de agentes que tenta impedir que a linha do tempo seja alterada. A história em quadrinhos foi um sucesso e em 1994 foi lançada para a tela grande, estrelando, obviamente, Jean-Claude Van Damme. E adaptado para atender às suas necessidades de cenas românticas, cenas abrindo as pernas e muitas cenas de luta. Esse seria o filme de maior bilheteria na filmografia de Jean-Claude. Um dos seus maiores sucessos, o que, sem surpresa, levou a muitas coisas, como um jogo de videogame, uma série de TV com 9 episódios e uma sequência do filme, mas com outros personagens, e obviamente sem Van Damme, chamada Time Cop 2. Sem Van Damme, o papel principal foi entregue ao ator Jason Scott Lee, mais conhecido por interpretar Bruce Lee no filme biográfico Dragão, a história de Bruce Lee. Nenhuma dessas produções foi um sucesso e nenhuma delas é tão boa quanto o filme original. Mas melhor que o filme original é o filme que está na 5ª posição. Número 5. Morte Súbita. Por volta dos anos 2000, Van Damme entrou em declínio, um pouco por causa da má escolha de projetos, um pouco por causa de drogas, um pouco por causa do álcool e também... Bom, ele não é um grande ator quando se trata de expressão facial. Mas o seu péssimo desempenho como ator pode ter sido porque ele não atuava em sua língua materna. Então, em 2008, ele participa de um filme franco-belga-luxemburguês chamado JCVD, A Maior Luta da Sua Vida, na qual atua em francês. Nesse filme, ele faz uma versão de si mesmo, um ator de filmes de ação decadente que tem 1000 problemas, e entre esses problemas está o fato de que ele é feito de refém em um assalto a banco na Bélgica. E o que parecia ser uma comédia é abruptamente interrompida por um monólogo de Van Damme, na qual ele reflete sobre as suas decisões ruins. Um monólogo que quebra a 4ª parede, mostrando Van Damme falando diretamente para a câmera. É muito emocional, muito comovente, mas sempre lembrando que é um milionário que está chorando porque é um milionário. Não é algo que nos causa muita empatia, mas é comovente e tem uma atuação excelente. O filme não foi um grande sucesso comercial, mas foi um sucesso de crítica. Pela primeira vez, Van Damme foi elogiado pelos críticos de cinema e fãs do gênero, que destacaram a sua habilidade em trazer uma autenticidade emocional para o personagem. A revista Time classificou a interpretação de Van Damme no filme como a 2ª melhor de 2008, atrás apenas da atuação de Heath Ledger, interpretando o Coringa no filme Batman, O Cavaleiro das Trevas. 2ª melhor de 2008? Quem te viu, quem te vê, Jean-Claude Van Damme. É um bom filme, mas a verdade é que se eu quiser ver alguém fazendo drama, eu assisto um filme da Meryl Streep ou Denzel Washington. Eu assisto ao Van Damme para vê-lo dando uns chutes. Então vamos passar para a próxima posição da lista. Número 4. Duplo Impacto. Quando esse filme foi lançado, os críticos não gostaram nem um pouco do filme. A maioria dos críticos disse que era mais um filme de ação sem sentido, que só tem a novidade de ter 2 Van Dammes. O quê? Só tem a novidade de ter 2 Van Damme? Maluco, tem 2 Van Dammes. Nada supera 2 Van Dammes. Talvez 3 Van Dammes. Mas isso ainda não aconteceu, infelizmente. Sheldon Lettich dirigiu e escreveu esse filme. Ele já tem 8 filmes como diretor e 4 deles são com Van Damme.
ainda que 3 desses filmes não estão no top, mas Duplo Impacto está. E sim, o enredo é bem padrão, muito parecido com os outros filmes de Jean-Claude. Mas esse tem a particularidade de ter 2 Van Dammes. Jean-Claude interpretando 2 personagens completamente diferentes, porque ele queria mostrar ao mundo que era mais do que um ator de artes marciais, e achava que interpretar 2 personagens demonstraria isso. E segundo ele, foi inspirado ao ver Jeremy Irons interpretando 2 irmãos gêmeos no filme Gêmeos, Mórbida Semelhança. A sua atuação pode não ter sido tão boa quanto a de Jeremy Irons, mas ele luta consigo mesmo. Além disso, o vilão é Bolo Yeung, um espetacular ator que também atuou no filme O Grande Dragão Branco. Sempre houve a ideia de uma sequência, mas infelizmente ela nunca se concretizou. Mas se algum dia acontecer, eu acho que deveria ter 3 Van Dammes, um terceiro irmão malvado que aparece para complicar as coisas. Bom, um filme que tem sequências e várias delas é o que está na posição 3. Número 3, Kickboxer. Depois do sucesso que foi O Grande Dragão Branco, a produtora The Cannon Group, seu diretor e roteirista Mark DiSalle começaram uma campanha para uma sequência. Como não havia novas ideias, eles escreveram outro filme com o mesmo enredo, mas com um nome diferente. A ideia era que Chuck Norris fosse o personagem principal e Jean-Claude ficasse encarregado de coreografar as lutas. Mas como havia pouco dinheiro e pouco tempo para filmar, eles decidiram colocar o próprio Van Damme para estrelar o filme e que se dane. E assim, Jean-Claude se meteu no roteiro e disse: "Vamos colocar um irmão aleijado para vingar o meu personagem que tem um passado dramático." E com essa última ideia foi criado o roteiro de Kickboxer, que foi lançado em 1989. E foi um grande sucesso, consolidando Jean-Claude como um astro de filmes de ação. Obviamente, as pessoas costumavam dizer: esse filme é um meio como o Karate Kid, também é um pouco parecido com o Rocky. Mas ei, deixa o cara em paz, ele só quer chutar, ele não quer pensar em ideias originais. Como curiosidade, o cara que interpretou o irmão de Van Damme foi Dennis Alexio, um cara que era campeão de kickboxing, mas não era ator. É por isso que muitas das suas cenas são dubladas por outra pessoa ou foram diretamente eliminadas. Bom, imagina ser o pior ator em um filme que tem o Van Damme no elenco. O filme foi um sucesso, dando origem a 4 sequências, nenhuma delas com Van Damme. Os únicos atores recorrentes são Michael Quissi, que faz o Tong Po, e Dennis Chan, que interpreta o treinador. E o personagem principal foi dado a um tal de Sasha Mitchell, interpretando David Sloan, irmão de Kurt. No terceiro filme, são as mesmas pessoas novamente, e no quarto, Tong Po é interpretado por outro ator, Kamel Krifa, que, assim como Mitchell, não é asiático. Mas não importa se ele tem traços ocidentais, o importante é ter uma boa maquiagem. Número 2, O Alvo. 7 anos antes de dirigir Missão Impossível 2 e 4 anos antes de dirigir o filme A Outra Face, o diretor John Woo foi contratado para dirigir um filme baseado no conto Zeroth, O Jogo Mais Perigoso, escrito por Richard Connell, que fala sobre um caçador de seres humanos. O personagem principal seria de Chuck Norris, mas ele recusou porque estava ocupado com outro filme. Então convidaram Jean-Claude, quase sempre segunda opção, Van Damme. Assim, a ideia de caçar gente ficou em segundo plano e o que vemos é Van Damme chutando gente, Van Damme atravessando fogo, Van Damme dirigindo uma moto em pé e Van Damme nocauteando uma cobra com um soco. Esse filme é um delírio. É com o coração na mão que eu tenho que dizer que nenhuma cena faz sentido, começando com a cena em que Van Damme soca uma cobra e é daí para baixo. Portanto, se você for assistir ao filme procurando outra coisa, você vai se decepcionar. Para gostar desse filme, é preciso gostar de filmes de ação sem sentido, mas bem filmados, porque se há uma coisa que John Woo sabe dirigir é cenas de ações. Porém, o melhor filme de Van Damme não tem nada a ver com ação exagerada, explosões ou cobras que levaram um soco. O melhor filme de Van Damme é muito mais simples. Número 1. O Grande Dragão Branco. Van Damme acabou não sendo escalado para interpretar o Predador no filme de mesmo nome. Na verdade, Van Damme foi originalmente contratado para interpretar o Predador usando um traje vermelho no meio de uma selva na América Central, de modo que ninguém pudesse ver o seu rosto. E aqui está ele com uma cara de quem diz:
O que eu tô fazendo com a minha vida? Ao mesmo tempo, a produtora Cannon Group chamou-o para estrelar um filme sobre um lutador que queria ser o melhor lutador do mundo. Então Van Damme disse: "Que vá pro inferno o Predador e o seu filme homônimo. Eu vou fazer esse filme chamado O Grande Dragão Branco, onde eu posso dar mais de 50 chutes, onde eu vou mostrar todas as minhas habilidades corporais e onde eu vou exibir o meu corpo definido." Esse filme conta com um roteiro de Sheldon Lettich. Estou fazendo essa menção porque ele dirigiu Duplo Impacto, Leão Branco, O Lutador Sem Lei, A Irmandade e Força de Proteção. Todos esses filmes protagonizados por Van Damme e nenhum deles entrou no nosso top. Além disso, ele fez o roteiro do filme Legionário, novamente com Van Damme, e também o roteiro de Rambo 3, que não entrou na nossa lista porque não é um filme com Van Damme e sim com Stallone. Vocês vão ter que esperar pela lista dos melhores filmes do Stallone. O Grande Dragão Branco é baseado na história real de Frank Dux, um lutador que supostamente participou do Comitê de Hong Kong e alcançou muitos recordes. No final do filme, todas as suas conquistas são listadas. O problema é que são conquistas completamente inverificáveis e as chances de serem verdadeiras são nulas. Mas isso não importa, ele foi a motivação para esse sucesso de bilheteria que deu origem a mais 3 continuações, nenhuma delas estrelada por Van Damme. O papel principal foi deixado para Daniel Bernhardt, que interpretou outra pessoa no comitê. Quem sabe no futuro não tenhamos uma nova sequência do filme, mas agora com Van Damme. O filme Kickboxer, A Vingança do Dragão, é a prova que o ator dá vida novamente a antigos projetos. Então, há esperança para o Grande Dragão Branco, que para mim é o melhor filme de Van Damme. E assim como essa lista começou, ela termina. Não vá embora desse vídeo antes de comentar, compartilhar com seus amigos e, claro, se inscrever no canal. Até a próxima!